gente, prazer. Eu sou a Natasha Barbosa, professora de crochê, e hoje, mais uma vez, eu tenho um prazer enorme de trazer uma peça de crochê para vocês. Esse foi um estojo que eu criei especialmente para o Dia dos Professores. Como professora, eu sei o que é ter um espaço, algo fofo, ao mesmo tempo prático, versátil, para guardar as nossas canetas, guardar nossos lápis, nossas coisas. Então eu elaborei, é um estojo super tranquilo, feito com nosso Cores Brilho, que, ó, ele abre assim, e aqui dentro está apenas tudo. Professor, né, gente? Várias canetas, marcadores, lápis, enfim. Uma peça super tranquila de você tecer, muito versátil, você pode dar para homem, mulher, enfim. Você pode fazer, presentear, dar aquela lembrança e ter uma coisa prática no nosso crochê. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa é só escrever aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like, é muito importante para mim, é muito importante pra gente. E quando fizer a peça, compartilha, marca. Eu gosto muito de ver. Eu adoro ver as mudanças, os detalhes, enfim, tudo que vocês também crochetam. Até uma próxima! Oi, 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 gente! Para fazer a nossa peça, nós vamos utilizar o nosso Joca Cores Brilho. Ele é o nosso barbante número 6, vem com 452 metros. O tex dele é 922. E olhem, ele é justamente mesclado. Ele tem a parte do barbante e tem também o brilho dele. Esse aqui é um roxo com prata. Bem interessante, eu gosto muito de usar esse fio, eu acho que ele dá uma valorizada, sabe, com o brilho. E o que eu escolhi pra gente é um marrom claro, que eu já até comecei a mexer nele, com prata, que é uma cor que eu acho que funciona muito bem para ambos os sexos. Então, você pode fazer, por ser uma cor mais neutra, ela combina bem. E nós vamos começar a nossa peça fazendo o que é o nosso esquema, né? Ah, não, perdão, antes disso, eu vou utilizar a agulha 4 de crochê, uma agulha fininha para costurar, e aí vocês decidem por quê? Porque eu também vou utilizar esse fecho imantado. Esse fecho, olhem, calma aí, sem a outra agulha na mão. Esse fecho, ele funciona assim, porém eu tenho que costurar. E eu pedi uma agulha fininha para quê? Porque uma agulha muito grossa não passa aqui. Então, você pega uma agulha fininha, pega uma linha de costura também, que combine com o seu fio, que não crie um grande contraste. Ou se criar um contraste, que seja um contraste proposital, tá? E aí, a gente vai usar isso para costurar. Eu separei 2 desse, que eu vou colocar um em cada ponta. E, além disso, nós vamos precisar de uma tesoura e de uma fita métrica, ou de uma régua dessas que mede, só pra gente ter uma noção de tamanho, tá bom? Eu vou começar a nossa peça fazendo a parte das laterais do nosso estojo. Então, eu venho aqui, começo fazendo um anel mágico. Eu normalmente deixo uma ponta longa pra poder arrematar direito, tá? Bem, com mais cuidado. E aí, eu venho aqui, ó, entro, o que eu fiz? Eu criei um X nos meus dedos. Aqui tá a ponta cortada e pra lá, em direção à minha mão, à frente, tá a ponta que vem do novelo. Eu vou entrar aqui, ó, e vou trazer. O X tá aqui, eu continuo segurando ele. E trago por dentro, pra dentro, o meu fio que tá vindo do novelo. Depois eu venho por cima e pego de novo esse fio e faço a minha primeira correntinha. Agora eu vou trabalhar aqui fazendo o quê? Entrando sempre no nosso anel, ó, entro, passo pelos 2 laços e trago meu fio. Agora eu fiz, ó, lacei e trouxe, fiz o meu primeiro ponto baixo. O que eu vou fazer aqui é colocar 6 pontos aqui dentro. Então, nós vamos, ó, coloquei um, sempre aqui dentro. Trago, coloco, fiz o segundo, o terceiro, o quarto, eu já posso apertar um pouco, tem sempre que pegar esses 2, passando o quinto e o sexto. Agora, já posso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso puxar. E aí, eu venho aqui no meu primeiro ponto, esse eu vou fazer em espiral. Então, aqui no primeiro ponto, se for o caso, usa um marcador, tá? Não tem problema algum usar, pelo contrário, é muito prático, muito útil.
Eu às vezes não uso porque eu já vou contando no automático, mas se você sentir necessidade, use o marcador. Então, no primeiro ponto, eu já vou fazer, na nova carreira, aumentos. Então, no primeiro, eu já vou colocar 2 pontos baixos. No segundo, 2 pontos baixos. Por quê? Porque a nossa carreira agora vai ser 6 aumentos. Então, eu comecei com 6 pontos baixos no anel mágico, vou fazer 6 aumentos. Na carreira seguinte, eu vou fazer 1 ponto baixo e um aumento. Na outra carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Na próxima, 3 pontos baixos. Na seguinte, 4 pontos baixos. E aí, eu vou pegar e já vou me considerar pronta, com a peça pronta, e vou arrematar. Como assim, Natasha? O que acontece? Eu quero fazer essa metade aqui. E o meu cálculo é que ela tenha um diâmetro de 8 centímetros, que é o que eu alcancei aqui. Não tem problema ficar essa quina, esse pedaço, tá? Corta um pedaço grande ao final. Se vocês verem, ó, é uma espiral. E aí eu fui fazendo. Vou continuar aqui só pra gente chegar na próxima carreira. Então, eu já fiz, ó, 2 aumentos. Vou fazer o terceiro par. Então, já tenho 6 pontos aqui. 7 no mesmo buraco. 8 no próximo. 9, 10 no seguinte. 11, 12, certo? Aqui eu vou puxar para ficar bem fechado. E aí agora eu já sei que sempre dá uma contada, tá bom? Confere se você fez os 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tudo bem. Na carreira seguinte, eu tô fazendo um ponto baixo e um aumento. Então, eu faço um ponto baixo sozinho. No próximo, eu faço um aumento. E eu vou repetir essa sequência 6 vezes. Por quê? Porque se eu comecei com 6 no anel mágico, todas as minhas carreiras vão ter um acréscimo de 6 pontos. Tudo que eu alcançar vai ser múltiplo de 6. Então, eu tenho 6, 12, 18, 24, 30, 36. E a gente para justamente no 36, se eu não me engano. Então, se eu colocasse mais 6, eu teria 42, porque eu comecei com 6. Se eu tivesse começado com 8, seria múltiplo de 8, tá? Essa é uma dica também para você saber se tá indo bem na sua carreira. Então, aqui eu vou fazer, pra gente chegar a ter as 2 metades, e vou começar a outra parte do nosso estojo. Mas, ó, é sempre bom observar e ir contando direitinho pra não ficar faltando ponto, porque faz diferença. Tanto nessa peça que é uma espiral, como no amigurumi, os pontos fazem diferença. Às vezes, numa peça plana, não faz. Mas é bem às vezes. Normalmente, a gente sente, a gente consegue ver, e não só ver porque o olho tá treinado, mas a gente consegue ver porque tem um efeito, tem uma consequência no trabalho, tá bom? Então, observem bem. Deixa eu ver só se eu cheguei aqui na quantidade. Acho que não, pelo que eu tô vendo. Mas, ó, 3, 6, 9, 12... 15, 16, 17, 18. Olha, cheguei. Uma dica, às vezes o próprio fio que você deixou aqui do final serve de marcador, tá bom? Então, se nessa carreira eu fiz um ponto baixo seguido de um aumento, agora eu vou fazer o quê? 2 pontos baixos seguidos de um aumento. Então, ó, marquei aqui. Eu gosto, às vezes, de espaçar também. Então, é um ponto baixo, um aumento, aí vem 2 pontos baixos. Que é uma estratégia para você espaçar a posição do aumento e aí deixar a peça o quê? Mais circular, tá bom? E aí no final vai ser só um ponto baixo, porque você já colocou aqui no primeiro. E assim a gente vai até fechar essa peça. Vou fechar aqui e volto com vocês pra gente fazer a parte retangular do nosso estojo. Agora, nós vamos fazer a parte retangular do nosso estojo. E como que ele funciona? Nós vamos fazer uma correntinha. A minha, eu quero que ela tenha cerca de 32 centímetros, 33. Por quê? Porque eu espero que caiba pelo menos uma caneta dessas e, claro, com alguma folga, tá? Então, eu tô fazendo baseada nessa medida. Ó, eu pego... No meu caso, eu já fiz aqui e deu 49 pontos altos. Então, para ter essa medida, deixa eu pegar até aqui para mostrar para vocês, o que eu tô fazendo é um grande retângulo, ó.
tá aqui. É isso que nós vamos fazer. Aqui eu fiz 49 correntinhas. E depois eu segui fazendo 15 carreiras, todas de ponto alto. O que deu aqui a minha altura, 19 centímetros. Então, ó, é assim que o nosso estojo vai ser montado, de forma redonda. E ele tem que caber uma caneta. Ou, no caso, a altura, pelo menos, a caneta. A forma arredondada aqui, ele vai se dar pelas nossas bolinhas que nós fizemos, que vão ser costuradas aqui. Então, ó, nós temos a altura, o formato dele, e agora eu vou fazer uma pequena amostra para vocês, explicando como que eu faço esse pedaço aqui, tá bom? Como que eu fiz? Eu vim, aqui eu já fiz o número de correntinhas, que eu já nem contei, deixa eu contar para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Eu não vou fazer 2 para subir, tá? O que eu faço é um pouco diferente, eu acho que fica bem interessante, que fica um pouco mais regular. Eu venho aqui, normalmente eu gosto de pegar pela alça de trás, estão vendo? Eu venho, e mesmo que eu fizesse isso pela alça da frente, tá? É que eu gosto de pegar pela de trás, mas ó, tanto pelas da frente, as duas, como as de baixo, eu entro sem fazer nenhuma correntinha, nada, logo na seguinte. Faço um ponto baixo e a seguir faço uma correntinha. E isso aqui já vai contar como um ponto alto, já é equivalente ao ponto alto. Dou uma laçada e nas correntinhas seguintes eu vou fazer um ponto alto em cima de cada uma. É assim que eu faço para colocar ponto alto na minha primeira carreira de correntinhas. Vou fazer aqui com vocês a nossa pequenina amostra, ó. Então, eu vou fazendo, e aí na próxima carreira eu já vou subir de uma forma bem parecida também. Deixa eu só chegar aqui ao final. São poucas, ó. Eu acho interessante esse jeito porque aqui é a cabeça do ponto, né? A gente tem as duas alças onde nós vamos colocar outros pontos, mas embaixo também fica do mesmo jeito. Eu acho que o acabamento fica melhor, ainda mais quando você tá fazendo uma peça que é retangular, que as partes vão aparecer, tá? Isso é interessante. Ó, tô na última. Venho aqui. Aí agora nós vamos fazer a próxima carreira. Isso aqui é uma peça retangular, no que a gente fala que é vai e volta, né? Porque eu fui e agora eu volto. Então, eu viro o meu trabalho, não faço nenhuma correntinha, e aqui já em cima do primeiro ponto, eu entro, laço, trago e vou fazer um ponto baixo, seguido de uma correntinha. E agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, ó. Ponto alto. Ponto alto. E assim eu vou indo pelas minhas 15 carreiras, ou até se você quiser um tamanho maior, tá bom? Isso eu gosto sempre de trabalhar com medida, para que vocês possam adaptar, independente do meu ponto, independente da minha tensão, independente, enfim, do que eu estou fazendo aqui, vocês podem fazer e adaptar aí, tá? Então, aqui nós fizemos o nosso retângulo, ele está aqui, e agora eu vou fazer um outro detalhe nele, antes da gente começar a montar. Que é o quê? Eu cheguei aqui na minha última carreira. Eu poderia parar aqui, cortar o meu fio e já ir costurando pela lateral. Só que eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou vir e agora eu vou fazer pontos baixos na lateral das carreiras. Ou seja, aqui nós temos carreiras de ponto alto. Então, eu venho em cada carreira de ponto alto, em cada ponto alto, ó, eu vou passar por ele e vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Se eu tenho 15 carreiras, e eu tô fazendo 2 por carreira, ao final eu vou ter feito 30 pontos baixos, tá? Isso é pra quê? Pra ficar mais retinho aqui, mais regular. Eu acho que fica mais bonito, tá bom? E eu vou fazer isso dos dois lados. Tanto aqui, né? Que é, no caso é o meu lado esquerdo, quanto aqui do lado direito. Porque, ó, já dá pra ver a diferença. Essa é uma forma de acabamento. Ah, Natasha, eu não quero fazer. Tudo bem, não precisa. Eu gosto porque eu acho que fica mais bonito o nosso acabamento, tá bom? E eu acho que vai dar mais estabilidade pra peça também. Mas vejam bem que é uma escolha minha, tá? Então, eu vou fazer dos dois lados. Estou aqui fazendo desse lado. Aí, eu vou cortar o fio, vou começar a fazer desse. E aí, eu retorno pra nós costurarmos juntos as nossas laterais e colocarmos o nosso fecho montado no estojo. Ó, mas é super tranquilinho, eu acho que vale a pena fazer.
tanto nessa peça quanto em outras peças retangulares. Que aí é um acabamento, gente, ó, como fica bonitinho. Tá bom? Cheguei aqui, aí justamente como eu falei pra vocês, ó, tá tudo arrematado, é nosso retângulo. Aí agora nós vamos, a gente pega uma metade dessas, eu deixei um bom pedaço de fio, tá? Vem pra cá, vem com a agulha, na verdade eu tenho que arrematar aqui no meio também, né? Arremato no meio e venho com a agulha, a gente vai costurar a gente vai unir as nossas partes. Eu vou fazer um arremate simples aqui, ó. Uma forma que eu acho bem prática, eu vou até aproveitar para mostrar para vocês. Que já que essa parte vai ficar interna, não tem tanto problema. Então, eu venho, ó, e vou indo e voltando, meio que zigue-zagueando na costura, tá? No ponto da própria trama. Faço isso de forma a não aparecer do outro lado. Por mais que a gente sabe que, o nosso jeitinho como artesã, a gente sabe que eu já fazer direitinho vai ficar discreto. Eu acho importante não ir pro outro lado, tá? Ó, venho. Cortei. Aí, agora sim, com esse pedaço aqui, venho pra agulha, sem desmantelar o fio, coitado. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou costurar esse pedaço, essa lateral aqui. É importante, ó, a gente nivela, é bem assim, venho, dou essa volta aqui, tá vendo? E vou chegar aqui. A Natasha vai sobrar. Sim, esse era o nosso objetivo, sobrar, tá bom? Eu prefiro que sobre uma aba maior, se você preferir que sobre uma aba menor, uma escolha sua, tá? Aí agora, o que nós vamos fazer? A gente vem aqui nessa lateral, deixa eu vir pra essa aqui. Ó, eu venho nessa lateral aqui, bem próximo, e eu vou costurar ponto com ponto. E eu vou passar pelos dois lados, eu não vou nem... Eu poderia passar pegando só a alça de trás com a alça de trás. É uma opção também, ó. Deixa eu só puxar aqui. Porque quando eu pego as duas, eu consigo manter também uma outra aparência. Mas inicialmente eu ia fazer era pegando todo mundo, tá? Mas acho que vai ficar mais bonitinho assim, realmente, que é como eu tenho feito ultimamente, ó. Então, tô vendo? Aqui tá o ponto. Aí tem duas alças aqui em cima. Aqui tá o ponto, tem duas alças em cima. Eu vou pegar as duas internas, ó. Essa com essa outra aqui, que vai ficar mais firme do que se eu pegar somente essa. Então, eu pego essas duas aqui e essas duas ali. Dá pra ver bem visto? Acredito que sim. Trago. Eu dei ênfase. Eu mesma dou ênfase sozinha. Dá pra ver bem visto? Ó, e assim a gente vai indo, costurando. Venho. E aí, eu vou fazendo isso em toda a volta, tá? Ou seja, eu vou costurar, ó, pegando, prendendo, 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 todinho, alinhando, bem alinhado, ponto com ponto, até chegar aqui, bem aqui, tá bom? Eu vou fazer isso desse lado aqui, aí vou fazer do outro lado e volto com vocês pra eu mostrar como ficou e pra gente fazer a nossa última parte do estojo. Finalizado a nossa parte aqui, ó, costurei, montei. Nosso estojo está pronto para receber canetas e outras coisitas mais. A abertura dele é essa. E agora, o que eu faço aqui é, eu vou pegar os meus fechos imantados, a minha agulha fininha e vou costurar, tá bom? A gente vai... Eu separei um fecho, ele é imantado. E aí, o que nós vamos fazer? Ó, eu venho... Eu vou colocar na aba a parte mais leve dele, que é essa aqui. E na base, a parte mais pesada. Eu separei duas duplas, né, dois pares. Então, aqui, eu venho, posiciono. É importante pensar que
nessa direção, eu tô fazendo aqui, ó, na primeira, na segunda, na altura da terceira carreira. E depois eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, na mesma direção. Eu vou vir, separei uma linha preta com a minha agulha fininha, que ela eu consigo, eu acho que combinou mais do que a outra alternativa que eu tenho aqui, que é o branco, tá? Então, ó, eu normalmente deixo aquela ponta ali, porque depois eu vou voltar com ela e vou arrematá-la escondendo, tá? Ela não fica solta. Então, ó, a gente tem que passar pelo crochê. E como esse é o imantado que ele dá pra costurar, você vai pegar uma alcinha dela, e vai prender. São 4 alças, a gente tem que prender as 4. Então, eu vou fazer aqui primeiro com esse. Ó, passei, subi agora, trouxe o meu fio. Vou costurar aqui. Eu falei que tem que ser uma agulha fininha, porque realmente, como é um espaço bem pequeno, ó, se a gente olhar, é bem pequeno. Uma agulha mais grossa não passa aqui, tá bom? Então, tem que ser uma fina. Aí a gente costura, posiciona bem. Eu fiz porque eu não queria que a aba também ficasse muito lá fechada. Vocês poderiam colocar aqui mais pra baixo, e a aba ficaria mais fechada, tá bom? Eu vou encaixar aqui, ó. A base tá aqui e o outro vai vir nessa altura, que aí eles fecham aqui, tá? O estojo, a abertura dele é assim, é super simples, muito tranquilo, é aquela lembrança que faz uma diferença, né, porque não passa em branco, e a pessoa sabe que foi feita artesanalmente, então, não só não passa em branco, como eu acho que valoriza muito, entendeu? Porque é um presente artesanal, e o que é mais interessante, você consegue fazer um trabalho para independente do gênero, né? E sai do comum e é algo útil. Eu, como professora, eu gosto de presentes que tenham também, além de serem bonitos, tenham um sentido de utilidade. E o que é mais útil um professor, né, do que guardar suas canetas? Pois é. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês apreciem, que vocês gostem. Qualquer dúvida, é só escrever aqui no canal, tá bom? Escreve nos comentários. Compartilha, curte, deixa o seu like, é muito importante para mim. E também, se você fez sua peça, mostra pra gente. Eu adoro acompanhar. Se você modificou, eu vou gostar mais ainda, porque eu acho que a graça do ensinar, né, do compartilhar o conhecimento, não só é ver a pessoa fazendo, evoluindo no seu processo, como é ver a pessoa extrapolando, ou seja, quando a pessoa pega algo que eu ensinei, algo que eu criei, e ela faz do jeitinho dela. Eu acho isso muito bonito como professora, tanto de crochê como da minha formação. A ideia é que justamente vocês possam extrapolar, vocês possam, com base no que eu ensino, fazer peças que engrandeçam, que contribuam com o aprendizado de vocês e que vocês possam se expressar, tá bom? Ó, coloquei a primeira, está firme. Farei a mesma coisa aqui e farei a mesmíssima coisa com esse e com aquele, e prontinho. O que eu falei do arrematar, a ponta que fica ali, ó, eu venho, trago ela pra cá, posso trazer até com a ajuda da agulha de crochê. Venho bem por dentro. E aqui as duas juntas eu arremato, entendeu? Dou nozinho, ponho laço, passo por dentro, mas as duas pontas eu faço isso, tá bom? E se você sentir necessidade, coloca uma gotinha de pega-mil pra aquela garantia extra, tá bom? Beijo, gente, se cuidem e até uma próxima. Ó, tá bem firme.